Olá, a paz do Senhor, irmãos. Novamente estamos reunidos dessa forma gravada da mensagem. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós nesse culto que estaremos fazendo cada um em suas casas. Para a mensagem de hoje, o texto está no livro de Lucas, capítulo 5, dos versos 1 ao 11. Se os irmãos puderem acompanhar a leitura. Verso 1, sobre o texto da chamada dos primeiros discípulos e algumas versões da pesca maravilhosa. Capítulo 5, verso 1 de Lucas. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então Jesus ele estava nesse trecho, Jesus ele estava iniciando o seu ministério. E nessa fase ele faz a chamada dos primeiros discípulos. Então Jesus ele estava em movimento, ele estava numa região onde as pessoas já estavam procurando para ouvi-lo. E ele se colocou numa posição onde ele poderia atingir mais pessoas. Aqueles que estavam caminhando para ouvi-lo, como também os pescadores, aqueles homens que estavam trabalhando, que chegaram de uma noite de trabalho, da pesca, estavam preparando o material para o próximo dia de trabalho, lavando as redes. E Jesus ele chega nesse lago e começa a falar. Pede para Pedro afastar um barco para ele começar a ensinar as pessoas. Então ele sabia da vontade, da necessidade que as pessoas tinham de ouvir a mensagem. E ele alcançou tanto aqueles que estavam caminhando para ouvi-lo, quanto aqueles trabalhadores, aqueles que estavam pescando, que voltaram de uma jornada de trabalho na noite anterior. Jesus ele se utilizava do que ele tinha à disposição. Aqueles barcos eram um instrumento de trabalho daqueles pescadores, mas nessa situação serviu de local para que Jesus pudesse transmitir a mensagem dele. E, ao mesmo tempo que ele transmitia a mensagem, aqueles homens que estavam no seu trabalho, eles também estavam ouvindo dessas boas novas, daquilo que Jesus estava ensinando, de toda essa sabedoria, desse conhecimento que ele tinha, através do Pai que tinha dado para ele. Em seguida, depois de Jesus ensinar o povo, Jesus ele ordena a esses homens que estavam trabalhando, provavelmente terminando o seu trabalho com as redes, Jesus pede a eles que eles retornem a esse lago e lancem as redes. E nessa situação, Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada.
mas porque é tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Mestre é uma entonação com um respeito que Simão tem pela pessoa de Jesus Cristo. E pelo que ele ouviu e toda a mensagem que ele ouviu naquele tempo que Jesus estava no barco, ele obedeceu a essa ordenança de Jesus, de ir lançar as redes. Apesar de todas as questões, o homem ele sempre procura se justificar, procura encontrar motivos, causas ou razões do não poder fazer aquilo ou por que deixar de fazer aquilo. Mas se a gente escolhe obedecer a Deus, com certeza a gente vai ter um milagre. A gente vai ser surpreendido pela forma do trabalhar de Deus. Então devemos obedecer, procurar obedecer a palavra do Mestre, porque essa palavra ela vai nos permitir ver milagres. Simão e os seus companheiros pescadores tornaram ao lago, lançaram suas redes. E a pesca foi tão grande que as redes começaram a se romper. E eles tiveram que chamar seus companheiros para ajudar a segurar as redes e a coletar ou retirar esses peixes da água. E depois, quando eles tornam, Simão Pedro ele se coloca, se prostra diante dos pés de Jesus e fala assim: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então ele já muda a sua fala. Antes ele chamou Jesus de mestre e agora ele já o chama de Senhor. Outro ponto que a gente pode observar é que a obra de Deus, ou o milagre de Jesus em nossa vida, ou quando vemos um milagre de Jesus, a gente é tocado e a gente sente o agir de Deus nas nossas vidas. Esse agir de Deus, ele promove um choque, digamos assim, um choque. Esse choque ele vai revelar o nosso pecado, a nossa pequenez, a nossa dependência que temos de Deus. E essa sensação que Pedro sentiu nesse momento: nossa, eu sou um homem indigno, sou um pecador, eu não posso me aproximar desse homem tão bom, puro, santo, que é Jesus. Então ele se coloca: afasta-te de mim, Senhor. A gente deve olhar para a gente quem a gente é, quem de fato somos. E que ao nos aproximarmos de Deus e sentirmos a mão de Deus em nossas vidas, que a gente possa se encontrar nele e buscar ordenar e organizar a nossa vida. Não que venhamos a querer nos afastar do Senhor, mas que a gente venha a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. A nossa vida é uma vida difícil, é uma vida, a nossa carne é fraca, é pecadora. O nosso ser humano natural, ele não tem desejo pelas coisas de Deus, ele não quer saber das coisas de Deus. O nosso ser humano natural, ele se preocupa com as doenças, se preocupa com a situação econômica, se preocupa com a questão da política, mas não é isso que deve mover a gente. Então, todas essas coisas falhas que a gente vê na humanidade hoje, no Brasil, as doenças, isso não deve ser o motivo de nos afastar de Deus, mas sim que essas razões nos motivem a buscar esse Deus. Porque esse Deus, ele tem uma mudança, ele quer usar as nossas vidas, ele tem um projeto para as nossas vidas. Então, quando a gente enxerga quem a gente é diante desse Deus, aí a gente pode se achar no direito de caminhar junto com o Senhor, de ir ao encontro dele, de buscar a ele. Então, Jesus, ele nos aceita. Jesus, ele se entregou por nós naquela cruz, nos deu o perdão imerecido pelos pecados. E no final desse trecho, no verso 11, o relato está assim: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo
e o seguiram. E esse ser humano pecador, natural, que não se achou digno de servir a Deus, por fim ele aceitou esse desafio. E esse desafio ele está para as nossas vidas hoje. Que a gente possa deixar as coisas que nos preocupam, os nossos medos, os nossos anseios, que a gente possa realmente caminhar junto com esse Jesus, aprender a viver como ele viveu, descansar nele, que a nossa vida possa se aproximar daquilo que Deus tem para nós, que a nossa imagem, o nosso viver aqui na terra seja mais parecido com Jesus a cada dia, que a gente possa seguir esse exemplo de Jesus. E seguindo esse exemplo, a gente vai ser os pescadores de almas, os pescadores de homens. Esse trabalho que Jesus designou para esses pescadores, que por fim deixaram suas coisas e foram homens usados, apóstolos usados para a obra de Deus, para a proclamação do Evangelho aqui na terra. E hoje são referência para as nossas vidas. Que a gente possa ser referência para as pessoas com quem convivemos. Apesar de todos esses medos, das adversidades de doença, da Covid-19, da política, das questões econômicas que nos tiram muitas vezes a fé ou distorcem o nosso foco em Jesus, que apesar de tudo isso, em Cristo a gente possa encontrar essa segurança e essa firmeza de uma vida, e isso possa ser transmitido também para as pessoas com quem nós convivemos, que nós possamos transmitir essa paz e esse amor a essas pessoas, ao nosso próximo. E assim a obra de Deus será completada em nossas vidas, e nós seremos instrumentos para a honra e a glória dele. Que assim a gente possa viver na graça de nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Amém.